O sol sobre a plaza do comércio parecia um cobertor quente, um contraste gritante com o vinho gelado na minha mão. Então meu telefone quebrou um instante. Era Amber. Ela não estava apenas chorando, estava gritando: "Estão chamando a polícia!" Ela berrava: "Estranhos, eles estão no meu condomínio." Não precisei perguntar para saber exatamente o que ela tinha feito. Ela usou a chave de emergência, aquela destinada estritamente a incêndios ou inundações, para se instalar com o namorado em um imóvel que eu havia vendido há 2 semanas. Não respirei fundo, não pedi desculpas, apenas tomei um gole lento do meu vinho verde. Antes de contar como minha família tentou sequestrar minha vida do outro lado do oceano, deixe um comentário dizendo de onde você está me ouvindo. Adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. Para entender por que eu não gritei, por que meu pulso permaneceu firme, você precisa saber de onde eu vim, precisa compreender a arquitetura da culpa em que vivi por 32 anos em Seattle. A chuva não apenas lavava as ruas, parecia infiltrar-se nas paredes da minha vida, tornando tudo pesado, úmido e impossível de mover. Meus pais, Jeffrey e Holly, não construíram uma casa baseada no amor, construíram uma estrutura baseada na utilidade. No projeto deles, eu não era filha, eu era uma parede estrutural. Meu papel era ficar ali, silenciosa e firme, sustentando o teto para que minha irmã Amber pudesse dançar na sala sem se molhar. Eles chamavam isso de dever familiar, eu chamava de golpe longo. O dado não estava escondido, estava estacionado na garagem. No aniversário de 16 anos da Amber, ela ganhou um SUV crossover novinho, que custou $36.000. Lembro do preço porque vi a papelada na bancada da cozinha enquanto preparava meu próprio almoço. Quando completei 16 anos, Jeffrey me entregou um horário de ônibus e uma palestra sobre a pegada de carbono de dirigir sem necessidade. Ele chamou aquilo de a formação de caráter. E não parava nos carros. A disparidade era um item explícito no orçamento que eles achavam que eu era incapaz de calcular. Para Amber, contrataram tutores privados, cursos preparatórios para SAT que custavam milhares e, eventualmente, uma faculdade particular de artes liberais, totalizando $215.000 em 4 anos. Pagaram cada centavo. Diziam que estavam investindo no potencial dela. Para mim, disseram que estavam investindo na minha resiliência. Trabalhei em 3 empregos enquanto concluí a minha graduação. Eu escaneava produtos até às 2 da manhã, dormia apenas 4 horas e ainda tinha aula em seguida. Quando me formei com honras, sem nenhuma ajuda deles, ninguém celebrou minha determinação, celebraram apenas o fato de eu ser a low maintenance, o elogio favorito deles para mim: "Lauren é tão independente, Lauren não precisa da gente." E eles estavam certos, eu realmente não precisava deles, mas, ao contrário, eles precisavam desesperadamente de mim. Com o passar dos anos, me tornei pesquisadora de UX, uma profissão inteiramente dedicada a analisar o comportamento dos usuários e otimizar sistemas. Naturalmente, comecei a aplicar essa lente à minha própria família e percebi que, para Jeffrey e Holly, eu não era uma pessoa, eu era um portfólio diversificado, uma rede de segurança destinada a amparar Amber sempre que ela inevitavelmente caísse. Isso nos leva ao condomínio. Meu condomínio, comprei-o 2 anos antes, em um prédio moderno no centro, com janelas do chão ao teto e uma vista do canal que custou todos os bônus e opções de ações que conquistei em uma década de esforço intenso. Comprei-o como um santuário. Mas no momento em que meus pais entraram para a festa de inauguração, vi o olhar em seus olhos. Eles não estavam vendo meu lar, estavam vendo um ativo familiar. Holly tocou as bancadas de quartos e disse: "Tanto espaço para apenas uma pessoa, Lauren, quase um desperdício, não acha?" Jeffrey foi até a varanda, olhou a vista e assentiu: "Um bom investimento, é bom saber que temos isso na família." Eles não viam meu nome na escritura, viam um quarto de hóspedes para Amber quando ela se cansasse dos colegas de apartamento, viam uma opção de liquidação caso o negócio de Jeffrey tivesse um trimestre ruim, viam um recurso a ser explorado sempre que a filha dourada precisasse. Então, quando surgiu a oferta de emprego em Lisboa, eu soube exatamente o que aconteceria. Sabia que, se deixasse o condomínio vazio, mesmo que por um mês, eles o colonizariam, me fariam sentir culpa para que Amber tomasse conta da casa, e em menos de uma semana, ela estaria redecorando tudo. Foi nesse momento que percebi que a culpa que eu sentia, essa obrigação esmagadora de compartilhar o que conquistei, não era natural, era uma gaiola que eles construíram ao meu redor, tijolo caro por tijolo caro. E eu sabia que havia apenas uma forma de escapar de uma gaiola tão forte: você não destranca a porta, você derruba o prédio inteiro. A oferta de Lisboa não era apenas um emprego, era uma tábua de salvação, mas no momento em que vi o e-mail, meu primeiro pensamento não foi de celebração, foi de pânico. Quem pagaria o aluguel da Amber se eu fosse embora? Quem atenderia às inevitáveis ligações de suporte técnico dos meus pais? Quem consertaria tudo?
Esse pânico foi meu chamado de despertar. Sentei na minha cadeira ergonômica, olhando para o cinza do horizonte de Seattle, e simulei a situação mentalmente. Minha competência não havia salvado minha família, ela os havia paralisado. Ao resolver cada crise, pagar cada conta, ser a confiável, eu criei um vácuo de competência, tornando tão fácil para eles serem inúteis que eles esqueceram como sobreviver. Amber não era apenas mimada, ela estava atrofiada. Meus pais não eram apenas exploradores. Eram facilitadores que haviam terceirizado a criação dos filhos para a filha mais velha. Se eu dissesse que estava me mudando, a culpa viria imediatamente. Eles me implorariam para manter o condomínio só por precaução, dizendo coisas como, só até a Amber se reerguer. E eu me conhecia bem, sabia que, se insistissem com força suficiente, a arquitetura da culpa se ativaria e eu cederia, transformando meu santuário em uma casa de passagem, pagando as taxas de condomínio de Portugal enquanto Amber fazia festas das quais eu não era convidada. Então, tomei uma decisão, escolhi o silêncio. Um corretor de imóveis discreto cuidou do anúncio fora do mercado, e minha vida foi empacotada à noite, disfarçada de uma rotina de organização. Quando perguntaram sobre meus planos para o condomínio enquanto eu estivesse no exterior, a mentira saiu fácil durante o almoço de domingo. Contratei uma empresa de administração, disse eu, eles vão alugar para clientes corporativos, está tudo resolvido, contrato rigoroso, sem família. Minha mãe franziu a testa, o garfo parado no ar. Uma empresa de administração? Isso parece tão impessoal, Lauren. Estranhos na sua casa. Paga a hipoteca, respondi, mantendo a voz firme e plana. 2 semanas antes do meu voo, sentei-me à mesa de mogno com os coopers, um jovem casal de arquitetos, olhos brilhando de entusiasmo, falando sobre pintar o quarto do bebê e receber jantares. Eles viam um futuro naquele espaço. Assinei os papéis, entreguei as chaves e senti um peso físico sair do meu peito. Não era apenas uma venda, era uma amputação. Não contei nada aos meus pais, não contei nada a Amber. Peguei o avião para Lisboa com 2 malas e uma passagem só de ida, deixando para trás uma casa fantasma que já não me pertencia. Pensei que os havia enganado, que finalmente tinha escapado do vácuo de incompetência, mas não percebi quão desesperados eles estavam para serem preenchidos. Sentei-me na Plaza da Mil, encarando o telefone. Os gritos histéricos de Amber haviam se dissipado, substituídos pela dura realidade do que acabará de acontecer. Meus pais a haviam levado até o condomínio, destrancado a porta, ajudado a carregar caixas em uma casa que não era mais minha. Eles haviam ignorado a história da empresa de administração, não porque soubessem que era mentira, mas porque simplesmente não se importava se fosse verdade. Na mente deles, minha propriedade era a propriedade da família, meus limites eram apenas sugestões. Disquei o número de Ryan Cooper. Minha mão tremia levemente, não de medo, mas de uma raiva fria e fervente. Ele atendeu no primeiro toque. Sr. Cooper, disse, com a voz firme, aqui é Lauren, sinto muito, Miss Wallace. A voz dele estava tensa, vibrando de adrenalina. Sua irmã está gritando com minha esposa que está à casa dela, a polícia está há 5 minutos. Deixe que venham, disse eu, pedindo para me colocar no viva voz. Ouvi o movimento do telefone e então a voz estridente e em pânico de Amber, você não pode me expulsar. Meus pais disseram que eu podia ficar aqui. A Lauren disse que tudo bem. Nunca disse isso, Amber, respondi, a voz projetando-se por uma sala a 4.000 metros de distância. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lauren, Amber parece pequena. Lauren, diga a eles, diga. Ouviram-se as vozes de mãe e pai. Mamãe e papai não são donos desse condomínio. Amber, eu era, e eu vendi, você está invadindo. Ouvi um suspiro, seguido do som distante da sirene se aproximando. Sr. Cooper, continuei, o policial precisaria de um depoimento. Por favor, diga a eles que confirmei a venda e que ninguém da minha família tem permissão para estar no imóvel. Se ela se recusar a sair, você tem total liberdade para registrar uma queixa. Amber gritou histérica, você não pode. Mamãe e papai vão te matar. Podem tentar, respondi, coloque o policial na linha quando chegarem. Passei os 20 minutos seguintes coordenando a expulsão da minha própria irmã do outro lado do continente. Ouvi o policial chegando, revisando a escritura que eu havia enviado por e-mail ao Sr. Cooper explicando a Amber que ela tinha 2 opções, sair voluntariamente ou sair algemada. Ouvi a derrota em sua voz quando ela escolheu a primeira. Quando finalmente a ligação caiu, eu não chorei, minhas emoções estavam trancadas em um cofre. Pedi outro copo de vinho. O sol se punha sobre o rio Tejo, tingindo a água de um dourado cintilante, e senti uma estranha leveza no peito, quase aérea. Era a sensação de uma ponte queimando irreversivelmente, mas o fogo ainda não havia acabado. Meu telefone acendeu novamente. Chamada de vídeo, papai, era a hora da entrevista de saída.
Encostei-me na cadeira do café, os restos do vinho aquecendo sob o sol da tarde, e atendi a chamada. Jeffrey e Holly apareceram na tela, sentados lado a lado em seu sofá bege, com Amber espremida entre eles, rosto manchado, segurando um lenço como se fosse um adereço. Parecia uma tela de indignação justa e calculada. Lauren, berrou Jeffrey, enchendo o quadro com o rosto, exigimos uma explicação agora. Acho que vocês estão confusos, respondi, com a voz calma e profissional. Eu não fui quem invadiu a casa de um estranho. Não nos faça jogos, gritou Holly, você armou uma armadilha. Deixou-nos acreditar que o condomínio estava disponível. Humilhou sua irmã. Você sabe que ela teve que sair em uma viatura policial? Tem ideia de quão traumático isso foi para ela? Traumático, repeti, traumático é encontrar estranhos na sua sala, traumático é ser presa por invasão. Amber teve sorte de os co-opers decidirem não registrar queixa, e isso foi obra minha. A propósito, eu os acalmei. Você deveria ter nos contado, gritou Amber, você sabia que eu precisava de um lugar, fez isso de propósito para me machucar. Vendi minha propriedade porque estou me mudando para outro continente, respondi, não se trata de você, Amber, nem tudo gira em torno de você. Somos família, gritou Jeffrey, família ajuda família. Aquele condomínio era um recurso, você tinha o dever de compartilhá-lo até se estabelecer. Como pôde ser tão fria, tão calculista? Olhei para eles, olhei de verdade, eles não estavam tristes, estavam furiosos porque seu recurso havia sido retirado, estavam irritados porque o caixa eletrônico havia parado de liberar dinheiro. Para ficar claro, disse, assumindo o tom de gerente de projeto que tantas vezes salvou minha carreira, eu não devia aquela casa a vocês, não devia nenhum aviso, e certamente não devo desculpas. O que vou fazer agora é enviar uma fatura. Uma fatura? Holly arfou. Uma fatura? Sim, disse eu, pelo serviço de chaveiro de emergência que os co-opers tiveram que contratar porque Amber travou a fechadura. Pela equipe de limpeza profissional que eles precisaram contratar depois que você espalhou lama pelo hall de entrada, e pelas 3 noites de hotel que acabei de reservar para Amber, que serão a última ajuda financeira que você receberá de mim. Você não teria coragem, rosnou Jeffrey, confira seu e-mail, respondi, acabei de enviar, você pode pagar ou explicar aos co-opers por que não vai, adeus. Encerrei a chamada antes que pudessem reagir, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina. Eu tinha acabado de demitir meus próprios pais, pedi outro copo de vinho, o sol descia no horizonte, projetando sombras longas sobre as pedras da calçada, e por um instante acreditei que o pior tinha passado, que eu tinha vencido. Então meu e-mail apitou novamente, não era deles, era uma mensagem marcada como urgente do meu antigo chefe em Seattle. Abri, e o sangue sumiu do meu rosto. Lauren, dizia o e-mail, precisamos conversar. Os novos donos do seu condomínio, os co-opers, Ryan Cooper, são o CFO do Pinnacle Group, nosso maior cliente e também o maior cliente do seu pai. Meu estômago despencou, aquilo já não era apenas um conflito familiar, era um desastre profissional. Os co-opers não eram estranhos quaisquer, eram as pessoas que assinavam os cheques do meu pai, e acabavam de ter a casa invadida pela filha dele. A guerra tinha acabado de escalar para um nível nuclear. A mensagem do meu antigo chefe não era um aviso, era uma detonação. Ryan Cooper não era apenas um cliente, ele era o diretor financeiro do Pinnacle Group, um conglomerado responsável por 40% da receita da pequena consultoria do meu pai. Jeffrey havia passado 15 anos cultivando aquele relacionamento, jogava golfe com Ryan, enviava uísques caros todo Natal, e agora, a própria filha dele tinha invadido a casa recém-comprada desse homem. O boletim de ocorrência já havia sido registrado, a história da irmã maluca não ficou restrita à vizinhança. Tinha se espalhado pelo boca a boca profissional. Em Seattle, uma comunidade empresarial pequena e fechada, reputação é moeda e minha família acabava de declarar falência. Meu telefone tocou, era Jeffrey, fiquei encarando a tela, sentindo quase tontura com a violência da mudança de poder. Por 32 anos, eu tinha sido a suplicante, a que implorava por migalhas de aprovação. Agora, eu segurava a única coisa capaz de salvá-lo. Atendi. Lauren. A voz dele era irreconhecível, a arrogância tinha desaparecido, substituída por um pânico cru e trêmulo. Lauren, você precisa me ajudar. O Ryan Cooper ligou, ele está encerrando o contrato, disse que não pode confiar em um homem cuja família não respeita limites nem a lei de propriedade. Sinto muito por isso, pai, respondi, com a voz fria, você precisa consertar isso. Ele implorou, escreva uma carta para ele, diga que foi um mal-entendido, diga que você deu permissão para Amber e esqueceu de avisar, diga qualquer coisa, assuma a culpa. Lauren, por favor, se eu perder essa conta, a empresa quebra, nós perdemos tudo.
Sentei-me em silêncio, ouvindo a respiração desesperada dele. Ele estava me pedindo para mentir, para destruir minha própria credibilidade profissional, para me retratar como desorganizada e distraída, apenas para salvá-lo das consequências de seu sentimento de direito. Ele me pedia para me queimar para mantê-lo aquecido. Por um instante, a antiga arquitetura da culpa tremia. O hábito de salvá-los era tão profundo, tão enraizado. É só uma carta, uma voz sussurrou, isso o salvaria. Então olhei para o horizonte de Lisboa e pensei no vácuo de competência que eles tinham criado. Se eu resolvesse isso, eles nunca aprenderiam, nunca cresceriam, apenas esperariam pela próxima crise e esperariam que eu resolvesse. Pai, disse suavemente, você se lembra de quando eu tinha 12 anos? Quando pedi dinheiro para a feira de ciências e você me disse que o fracasso é o melhor professor. Lauren, por favor, ele começou. Não, pai, interrompi, este não é o momento para isso, é exatamente o momento. Eu não mentiria por ele, não assumiria a culpa pelo crime de Amber nem pela sua facilitação. Isso é o que acontece quando você trata pessoas como recursos e não como humanos, você as perde. Você está sendo egoísta, ele gritou, a velha raiva ressurgindo. Sim, disse eu, e a palavra tinha gosto de mel, estou sendo egoísta, estou me preservando e, finalmente, estou feliz. Desliguei o telefone, em seguida, bloqueei o número dele, bloqueei Holly, bloqueei Amber, sentei-me enquanto o sol se punha no horizonte, banhando a cidade em um crepúsculo dourado. Eu acabará de destruir o negócio do meu pai, cortado os laços com toda a minha família e, ainda assim, nunca me senti tão viva. 6 meses se passaram desde que desliguei o telefone, 6 meses de silêncio, bloqueei seus números, e-mails e contas de redes sociais. Não fiz isso para puni-los, fiz para proteger a paz que finalmente cultivei, mas o mundo é pequeno e as notícias se espalham. Mesmo do outro lado do Atlântico, soube, por um ex-colega no LinkedIn, que a consultoria boutique de Jeffrey sofreu um impacto enorme. Ryan Cooper não apenas cancelou a conta do Pinnacle, como também contou à rede de contatos o motivo. No mundo dos negócios, confiança é a única moeda que importa, e meu pai provou que não conseguia controlar seus próprios ativos, muito menos os de terceiros. A perda de receita forçou uma reestruturação, foi necessário reduzir a equipe, e essa redução teve exatamente o efeito que eu previ. Com o tesouro familiar esgotado, o subsídio de Amber finalmente secou, eles não podiam mais pagar o aluguel dela, não podiam mantê-la como uma pet. Na semana passada, vi uma atualização de status de um primo em comum. Amber conseguiu um emprego, de verdade, como recepcionista em um consultório odontológico em Belleville. Não é glamouroso, não é o salário de 6 dígitos que ela se sentia merecedora, mas é dela. O vácuo de competência funcionou. Ao me afastar, ao recusar ser a muleta, forcei-os a aprender a andar sozinhos. Não foi crueldade, foi a coisa mais necessária que já fiz. Eles estão lutando, sim, provavelmente infelizes e me culpando por seu infortúnio, mas estão funcionando, sobrevivendo sem me devorar. Agora, sento-me em uma pequena mesa de ferro no bairro de Alfama, o ar cheira a sal e sardinhas grelhadas, o garçom coloca à minha frente um pastel de nata e um bacon, um café expresso forte, dou uma mordida no pastel, o creme morno e doce, as lascas da massa grudando nos lábios. Estou sozinha, não tenho contatos de emergência no telefone, nenhum feriado familiar no calendário, ninguém me ligando para consertar a impressora ou pagar aluguel. Por 32 anos, achei que esse tipo de solidão pareceria punição, que soaria como fracasso. Em vez disso, observo o bonde deslizando pela rua de paralelepípedos íngreme, amarelo contra o céu azul, e percebo o que realmente significa. Parece vitória, parece o primeiro suspiro que você dá ao sair de uma sala que lentamente estava ficando sem oxigênio. Não apenas sobrevivi à minha família, eu o superei, construí uma vida que me cabe, e não um depósito para as expectativas deles. Tomo um gole de café, amargo e perfeito. Sou egoísta, sou solitária, sou livre. Se você já precisou queimar uma ponte para não voltar a atravessá-la, curta este vídeo, compartilhe com a pessoa responsável em sua vida que precisa ouvir isso e inscreva-se para mais histórias sobre encontrar sua liberdade. Obrigada por ouvir.